O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Coluna aberta. New York City, summer sweat, and the boys are rolling as cigarettes. Bom crepúsculo, ouvintes do Xadrez Herbal. Desculpem aí um pouco pelo período de ausência, mas estamos de volta. Bom, no último programa o Felipe levantou uma bola sobre o que fazer com os gafanhotos no chifre da África e demais regiões, vamos dizer, do leste africano, que no momento estão devastando as plantações e possivelmente levaram a uma nova onda de fome na região. Em primeiro lugar, eu gostaria de lembrar que gafanhotos são um problema desde tempos bíblicos e há registros, por exemplo, de sumérios usando várias misturas à base de enxofre para tentar controlar pragas. Outros registros químicos para o controle de gafanhotos que eu encontrei foi, por exemplo, o uso de arsênico por chineses no século IX. Já no caso africano em 2020, a saída não é muito diferente disso e no momento levaria à aplicação de diversos pesticidas ao custo de milhões de dólares, o que poderia ser feito manualmente ou através de máquinas agrícolas ou ainda aviões. Muitos podem perguntar sobre o uso de biocontroles ou então sobre manejos integrados de pestes, o que sim poderiam ser implementados em outras situações para justamente evitar uma proliferação da população a esse nível. Porém, não é o caso quando se tem trilhões de insetos famintos. A situação é muito fora da escala e para estar sendo tratada com biocontroles no momento. Uma outra forma de mitigar essa população de insetos seria atrasar alguns plantios. Isso teria consequência na safra. Poderia forçar os insetos a migrarem para outras regiões atrás de comida e tal. Mas, de qualquer forma, quando chegar o inverno, a população de insetos tende a diminuir. E aí sim poderiam buscar uma solução como um manejo integrado. Uma possível explicação para a explosão da população de gafanhotos vem de uma observação feita há quase 10 anos atrás, que identificou que em certas condições climáticas o nível de serotonina dos gafanhotos fica alterado e acaba levando a um aumento do apetite dos insetos e da atividade sexual dos mesmos. Ou seja, os insetos começam a comer desesperadamente e a botar ovos como se não houvesse amanhã, culminando então numa explosão da população. É claro que em tempos de pandemia é esperar muito do resto do mundo ajudar a África. Porém, o problema africano deveria sim servir de alerta porque nenhum país está imune a esse tipo de praga. Por exemplo, em 1875, no Nebraska, um entomologista observou uma nuvem de gafanhotos que tinha simplesmente 177 quilômetros de comprimento por 800 metros de largura. Ali, ele mensurou que houvessem ao menos 3,5 trilhões de gafanhotos. Outros estudos mostram que gafanhotos do oeste africano, por exemplo, ali no Senegal e em países vizinhos, conseguiram sim cruzar o oceano. Nesse mesmo estudo, alguns insetos foram registrados que conseguiram voar até 2 km de altura, né? E obviamente eles foram identificados no oeste africano e posteriormente foram encontrados no Caribe. E sim, o ouvinte do Xadrez Herbal está correto em supor que alguns desses animais se eles conseguem chegar até o meio do Caribe, com certeza eles poderiam decidir ir um pouco para o sul, chegando sim ao Brasil, ou então ir um pouco mais para o norte, chegando na Flórida e conquistando o resto dos Estados Unidos. Também não custa lembrar as pessoas da história do bicudo algodoeiro, conhecido também como Antônomos grandes. Esse inseto causou a maior praga da história dos Estados Unidos. Essa história começa com insetos migrando do México para os Estados Unidos, e sem piadinhas porque não existe muro capaz de barrar qualquer tipo de praga, mas enfim, uma migração que iniciou no final do século XIX e que já na década de 20 estava muito bem estabelecida e dizimando o agronegócio do algodão em ao menos 15 estados do sul do país, sendo até hoje um problema na Louisiana e no Texas.
Há diversas teorias sobre como a imigração do bicudo podem ter ocorrido, inclusive teorias de como ovos do inseto podem ter sido trazidas por furacões. De qualquer forma, o bicudo custou ao menos 23 bilhões aos produtores de algodão em perdas e gastos com pesticidas. O governo federal dos Estados Unidos, inclusive, implementou um programa de erradicação do bicudo na década de 70, que tem efeito até hoje para a função de observação e extermínio de insetos. Essa praga, inclusive, rendeu um monumento na cidade de Enterprise, no Alabama, e alguns historiadores teorizam que o bicudo foi responsável pela migração em massa de afrodescendentes para o oeste americano. Então, resumidamente, é isso. Se o desejo for uma solução rápida, a saída mais imediata seria a aplicação de pesticidas a um custo aí de milhões de dólares. A questão é, vale a pena seguir por esse caminho ou os países deveriam considerar gastar esse dinheiro comprando comida e, obviamente, distribuindo, ao mesmo passo que eles aguardam por um inverno mais frio que, quem sabe, elimine a população de gafanhotos. No mais, não tem muito segredo. A solução é investir mais na ciência, na observação do crescimento da população de insetos e na prevenção com um manejo integrado. A minha dica cultural fica valendo aí um mini jabá. Vocês podem seguir me ouvindo falando sobre política agrícola ou sobre política, economia, meio ambiente e outros assuntos no Podnext. Junto comigo estão o JP do Nerdcast e a Isabela Fontanella do SciCast Portal Deviante. É isso, gente. Um abraço e até a próxima. Boa sorte na quarentena.